A lição de número 1 foi sobre Jesus ensinando a orar. É bem interessante que os discípulos chegam para Jesus e eles dizem: Senhor, ensina-nos a orar, e não ensina-nos como orar. Isso é extremamente importante e relevante, o detalhe de dizer: ensina a nós a orar, ensina-nos a orar. Ou seja, é uma situação que as pessoas não tinham esse hábito, e muito menos esse tipo de oração que Jesus fazia, que vocês lembram, recapitulando, Jesus ele se retirava, ficava a sós com o Pai, e quando ele, até falando uma série de exortações sobre detalhes da oração, ele diz: quando vocês orarem, vocês se recolham, fiquem num local secreto, num local escondido, fecha a porta do teu quarto. Isso tem uma série de conotações, mas você se isole dentro de você próprio e busca aquele local secreto com o Pai. E esse teu Pai que te vê em secreto, ele vai te recompensar por esse tipo de atitude. Então, os discípulos viam Jesus frequentemente se retirando, se isolando para ter a comunhão, a conversa, o diálogo com o seu Pai. E lembrando que naquela época, quando Jesus, então, está conversando com os discípulos, e que eles dizem: Senhor, ensina-nos a orar, como também João Batista ensinou os seus discípulos a orar. E Jesus vai fazer aquela apresentação daquela maneira de orar. E vocês recordam, sobre a lição número 1, que a situação ficou extremamente paradoxal para os discípulos, porque eles estavam acostumados a um Deus extremamente distante, um Deus transcendente, um Deus que não se podia falar o nome de Deus, era substituído pelo nome Senhor, Adonai, Curios, e até não podia escrever o nome de Deus também. A escrita do nome também ficou proibida durante um período de tempo muito longo. E Jesus, então, chega com essa notícia, essa explicação de que, ao conversarem com este Deus, deveriam chamá-lo de Pai. E depois nós comentaremos sobre esse tipo de situação que os discípulos enfrentaram. Então, eles ficaram perplexos. Como assim chamar Deus de Pai? Que direito é esse? Que ousadia é essa que nós iremos ter para nos dirigirmos a esse Deus tão grande, tão tremendo, tão santo, chamando ele de Pai, né? Depois nós vimos também a oração de Jó, a lição de número 2, e diferentemente desse tipo de explicação que foi dada, sistemática, didática, de Jesus ensinando a orar, na lição número 2 nós vemos Jó enfrentando aquele problema gravíssimo que ele teve na vida dele, e que ele, então, vai ter um diálogo com Deus de uma forma bastante especial, contendendo, dialogando, debatendo com Deus e suplicando e também, de certa forma, exigindo de Deus uma explicação para aquele seu tipo de sofrimento, e que por que aquilo estava acontecendo. Ele não estava entendendo que era para que aquilo estava acontecendo. Depois nós vimos também na lição número 3, falando sobre o diálogo que Abraão teve com o Senhor, a respeito de Sodoma e Gomorra, a respeito do sofrimento e da penalidade, da condenação, se Deus iria condenar o justo junto com o injusto. E Deus, então, explica detalhadamente sobre essa questão do peso, da importância de um justo para o juízo de Deus. Vemos também na lição número 4, falando sobre Jacó, lutando com Deus e orando e pedindo aquela situação de Jacó que precede o reconhecimento de Jacó, de Deus como sendo o seu Senhor, quando ele vai fazer a sua viagem de: se o Senhor me proteger, se o Senhor me abençoar, se o Senhor me guardar,
se o Senhor me fizer prosperar nessa minha viagem, nessa minha empreitada, então o Senhor será o meu Deus, eu o adorarei, ele será meu Senhor, e eu vou construir um altar para adorá-lo. E vemos depois também Jacó orando e fazendo aquela oração quando ele está retornando, né, e a sua luta com Deus para ser abençoado. Vimos também na lição de número 5, Moisés, quando ele intercede pelo povo. Aí já vocês veem que deixa de ter uma situação especial particular e passa agora a ter uma situação de intercessão. Aparece aqui Moisés como sendo um intercessor. Abraão intercede de forma muito particular para sua família, o Ló, que estava ali naquela cidade. E aqui Moisés intercede por todo o povo. Vimos que é interessantíssimo o diálogo de Moisés com o Senhor, e essa oração, de forma bastante elucidativa, mostrando que ele estava se colocando como uma pessoa entre o juízo de Deus e o povo. A atitude essa que Deus já tinha depois detalhado para ser feita pelo sacerdote. Porque quando Deus fala que os seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir, e que sua mão não está encolhida para que não possa salvar, qual o motivo, o que é que impede que Deus atenda às orações, o pedido, ao que as pessoas estão clamando? Aí Deus já explica, os pecados fazem separação entre mim e vós. E mesmo que vocês clamem, eu não ouvirei. Então, Deus proporciona a maneira do povo ter novamente acesso a ele através do sacrifício, né? Nós vimos isso também detalhadamente em todo o Antigo Testamento. Aliás, desde que Adão e Eva cometem o pecado, a desobediência diante do Senhor, que eles ensinam a seus filhos a adorar a Deus e se aproximar a Deus, oferecendo a Deus um sacrifício. E vemos que, após Moisés, a lição de número 6 fala sobre Abacuque, e Abacuque aqui agora já emite um tipo de diálogo com Deus, ele já tem uma oração distinta, que é uma oração clamando por justiça. E o irmão Bruno falou de forma brilhante sobre esse tipo de situação, quando Abacuque clama a Deus e exorta, dizendo: Senhor, tu não estás vendo? Eu estou vendo o que está acontecendo, a injustiça, essa impiedade desse povo, e tu vais ficar assim, omisso, não vai fazer juízo? E vemos que essa oração dele, e até depois ele toma a atitude correta e diz: eu vou ficar na torre de vigia e vou ficar parado, esperando para ver o que tu vais fazer, Senhor. E vemos agora também, na lição passada, sobre Salomão, que Salomão, precedendo essa oração que foi feita de dedicação do templo do Senhor, que aquele templo que tinha sido construído inicialmente para ser a casa de oração, a casa do Senhor, ele, precedendo isso, ele ora, intercede por todo o povo, e diz: se o meu povo fizer isso, Senhor, ouve e faz isso. E nós vimos que ele, 9 vezes seguidas, ele faz pedidos a Deus, para que Deus, então, responda do céu. E na dedicação do templo, então, isso é confirmado, e Deus responde naquela passagem que ficou bastante conhecida de 2 Crônicas, capítulo 7, aonde Deus, então, diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, né, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e virei e sararei a sua terra. E nós vimos no capítulo, na lição passada, na semana passada, exatamente esses detalhes sobre essa oração de Salomão. Então, o que nós temos até hoje para que a gente faça um apanhado geral dessas lições, é que a oração pode ser individual e a oração pode ser coletiva. Nós vimos essas pessoas orando de forma individual e vimos agora também que Salomão coloca todo o povo para orar. Atitude essa que foi também feita por vários outros homens de Deus, como Neemias, como Josafá, como Ezequias. Então, as pessoas foram colocadas também para se santificar, para jejuar e para orar de forma coletiva,
pedindo a Deus uma providência para determinada situação, determinada circunstância. E eu gostaria também de explicar para os irmãos que essa oração, ela é dirigida a uma pessoa, e uma pessoa de forma íntima. Vocês viram quando Jesus ensinou a orar? Ele fala, quando vocês orarem, vocês orarão assim, Pai. E eu acho lindo, maravilhoso, quando João explica que a todos aqueles que o receberam, que receberam a Jesus Cristo como Senhor, Deus deu o poder de serem chamados filhos. E nesse termo poder que está aí no grego, está implícito o direito, né? A ousadia, a permissão, a liberdade de se dirigir a Deus. E quando em Hebreus nós vemos, tenhamos, pois, intrepidez ou ousadia para entrar no Santo dos Santos, para acharmos socorro no tempo oportuno, no tempo próprio. Então, aquele Deus que anteriormente, no Antigo Testamento, era inacessível, que estava a sua presença restrita ao lugar santíssimo, por trás daquele espesso véu, e que se manifestava uma vez no ano, na presença do sumo sacerdote, aquele véu do templo se rasgou de alto a baixo, quando Jesus Cristo foi morto no Calvário. E a palavra de Deus nos diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E no livro de Hebreus diz que nós agora temos um novo e vivo caminho que Jesus Cristo nos consagrou, nos dedicou, nos permitiu ter esse caminho, esse acesso, através do seu corpo que foi rasgado, seu corpo que foi oprimido, seu corpo que foi dilacerado, seu corpo que foi sofreu tudo aquilo que nós deveríamos sofrer. E esse seu sacrifício nos deu esse acesso ao Pai. Então, é interessante que nós tenhamos isso em mente. Agora, Jesus dá alguns detalhes importantes. Quando nós formos nos dirigir a Ele, como Pai, nós devemos ter em mente alguns detalhes. Primeiro, não nos dirigirmos a Ele, mas fazendo de conta que estamos falando com Ele e estamos falando para as pessoas. Isso aí, Jesus fala, olha, quando vocês orarem, não sejam hipócritas, como os fariseus fazem, porque ficam orando para que as pessoas vejam, utilizando termos bonitos, palavras realmente pomposas, construções teológicas, modelos predefinidos, eterno Deus, grandioso Deus, poderoso e excelso Deus. Nós não estamos falando para nosso Pai dessa forma. E também Jesus nos diz que nós não devemos usar de vãs repetições, como os pagãos, os gentios fazem e faziam. Nós vemos naquela época, quando houve aquele embate, aquele duelo de Elias com os profetas de Baal e Azera, que eles ficavam continuamente falando sobre Baal e gritando, clamando para Baal, de forma continuada, usando aqueles mantras, e até Elias, de forma irônica, fala mais, clama mais, talvez ele não esteja escutando, ele pode ter saído, ele pode estar de férias, ele pode estar resolvendo alguma coisa mais importante. Não é assim com o nosso Deus. Agora, bem verdade que tem alguns detalhes importantes para que a gente observe, quando o próprio Jesus diz que nós devemos buscar, que nós devemos também procurar, né? E porque diz assim, todo aquele que pede, recebe, mas também é necessário muitas vezes buscar, e todo aquele que busca, ele encontra, e que outras vezes é necessário bater, e sabemos que se nós batermos, vai a porta se abrir. Isso está mostrando que algumas vezes nós teremos uma resposta imediata, lembrando aquela oração relâmpago de Neemias, quando Neemias está diante do rei, e que o rei olha o semblante de Neemias, e Neemias estava triste, porque o povo estava passando fome em Jerusalém, e a situação estava crítica, e ele estava extremamente triste, e o rei disse, por que está triste o teu semblante? O que está sucedendo? Então, a palavra nos mostra, e a Escritura nos diz,
que nesse momento ele ficou extremamente atribulado e orou a Deus de forma rápida, aquela oração imediata, certamente, que ele disse: Senhor, o que é que eu vou responder? Me põe as palavras na minha boca. E essa oração imediata, ele fala e ele recebe de imediato. O Senhor, ele deve ter dito: faz com que o rei seja propício a mim, porque era para ele ser penalizado à morte. E o rei não apenas não mata o seu copeiro, como também disse: o que é que você precisa? O que é que você quer? Peça que eu vou te dar, né? Tudo aquilo que você vai precisar para resolver o problema do seu povo. Então, essa oração relâmpago também, nós, quando vemos Davi sendo expulso de Jerusalém, o seu filho tinha tomado o governo da cidade, ele estava saindo de forma triste e envergonhado e recebendo imprecações e maldições sobre ele, né? E então, para complicar mais ainda a situação, chega um emissário e diz: olha, aquele teu homem de confiança, aquele teu conselheiro Aitofel, agora está sendo o conselheiro do teu filho. E aí a palavra nos diz que Davi ora imediatamente e diz: Senhor, transtorna o conselho de Aitofel. Então, aquela oração de imediato, certamente deve ter sido feita também por aqueles 3 homens quando foram lançados na fornalha ardente, ou também Daniel, quando Daniel foi colocado na cova dos leões. E também algumas pessoas, como nós, muitas vezes podemos ter tido esse tipo de situação, de uma situação crítica, como Davi enfrenta de outras feitas, quando ele diz: elevo meus olhos para o monte, para os montes, de onde me virá o socorro? Porque ele estava cercado de todos os lados e não tinha como ter um socorro. Então, essa oração relâmpago, imediata, ela diz: peça que você recebe. Outras vezes é necessário buscar. E a palavra nos diz que nós encontraremos Deus quando nós buscarmos de todo o coração. Então, não é uma busca de qualquer forma, é uma busca de forma criteriosa, uma busca com afinco, uma busca perseverante. Quando Jesus mostra aquele contraste daquele juiz iníquo, que aquela mulher continuamente, persistentemente, estava perturbando aquele juiz a respeito da sua causa, até que o juiz, então, não suportando mais aquele importunamento, ele vai e atende a causa daquela mulher. E aí diz: olha, se esse juiz dessa forma fez isso, muito diferentemente, ou de forma bastante distinta, nosso Deus vai fazer com vocês, porque Deus é pai. E qual é o pai que o filho pede um pão e ele dá uma pedra? Que o filho pede um pedaço de carne e ele dá uma serpente venenosa. Então, vocês peçam que vocês vão receber. Então, isso é extremamente relevante, que nós sabemos que receberemos aquilo que nós pedimos, segundo a sua vontade. Que é outra coisa importante, que muitas vezes está também na palavra, dizendo: vocês pedem e não recebem. Por que não recebem? Porque pedem mal. Pedem para seu próprio deleite, para seu próprio contentamento. E Deus, como sendo um pai, ele sabe antecipadamente aquilo que nós precisamos. E agora alguém, talvez, dentre vocês, pode dizer: se Deus sabe, se Deus sonda, se Deus nos conhece e sabe o que nós precisamos e queremos e que muitas vezes iremos pedir, por que ele não dá antecipadamente? Por que ele, então, espera que nós peçamos a ele? E por que ele diz: peça o que você quer que eu dê? É porque ele quer que nós tenhamos essa dependência, que nós tenhamos essa comunhão constante, diária com ele. Lembrem que quando Jesus ensina a orar, ele diz: o pão nosso de cada dia. Porque nós poderíamos receber logo a provisão do ano inteiro, a provisão de toda a nossa vida. Deus suprir as necessidades que nós iremos ter por todo um período muito longo. Mas isso iria gerar aquilo que o salmista diz: Senhor, não me dê mais do que eu estou precisando, demasiadamente, e no texto original diz: muito abundantemente, além do que eu preciso, para que eu não venha a construir celeiros e diga: de ti eu não preciso. Também, Senhor, não me dê
menos do que eu estou precisando, para que eu não venha a, então, agora envergonhar o teu nome pegando no alheio. Então, é interessante essa situação de contraste, né, entre pedir, sabendo que Deus sabe o que nós queremos, e assim mesmo pedir a Ele, sabendo que Ele já sabe o que nós iremos pedir. E agora, isso é muito lindo, porque nós vemos que nós pedimos e Deus é poderoso para nos dar muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Então, esse nosso Deus, à medida que ele dá para a gente, ela é recalcada, sacudida, transbordante. Deus é poderoso para nos dar muito além, sobejamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Porque nosso Deus se compraz em dar. O seu celeiro está transbordante. E Deus diz, minha terra e tudo que nela há. E o prazer de Deus é dar, da maneira que nós temos o prazer em dar ao nosso filho, e às vezes até tiramos do que nós temos para nós, para dar para eles, assim também é esse Deus poderoso, que se compraz em dar aos seus filhos, certo? Então é extremamente relevante isso. Agora, sobre essa história de oração, é necessário a gente entender que a palavra também diz uma coisa tremenda, que nós não sabemos orar como é necessário, como convém, ou a maneira certa de orar. E agora fica uma situação complicada para a gente. Como assim? Eu não sei me dirigir a esse Deus. Eu não sei falar, dialogar adequadamente com ele. E para isso, Jesus, antes de fazer o seu sacrifício, ele disse, olha, vocês não se preocupem, vocês não fiquem preocupados com essa situação, porque eu vou para o Pai e eu vou mandar alguém semelhante a mim para ficar com vocês todos os dias. Coisa tremenda. E esse Espírito Santo, a palavra nos diz que ele nos assiste, nos auxilia em nossas fraquezas. O termo grego é sunantilambanomai, que significa que nos ajuda a carregar. Tremendo isso aí. O Espírito Santo está dentro de nós, está conosco todos os dias, nos ajudando continuamente como uma pessoa que ajuda a levar o peso, ajuda a carregar. E esse Espírito Santo é ele quem intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E essa situação de gemido me lembra que a palavra nos mostra que existe 3 tipos de gemido. O gemido de toda a criação de Deus, que a palavra nos diz que toda a criação geme continuamente aguardando a redenção. Nós vemos que as pessoas estavam no Egito gemendo, se lamentando, se lamuriando, e nem conheciam a Deus. E Deus ouviu o gemido do seu povo. E aqui nós vemos que algumas pessoas fizeram esse tipo de atitude. Não sabiam ou não podiam, não estavam em condição de falar, de dialogar, de entabular, de articular palavras para se dirigir a Deus. Vemos que Ana, ela estava tão transtornada, tão angustiada, seus lábios se mexiam e ela não emitia som algum, né? Ela apenas gemia e o Senhor ouvia a sua oração, né? Então, o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, esse interceder se posiciona, se coloca entre nós e o Senhor. Ele fica entre e fica diante do Senhor. E nós temos também a garantia que lá no céu está dito que Jesus Cristo intercede continuamente por nós. Ele está mediando, ele está como sumo sacerdote, continuamente mediando, advogando a nossa causa diante do Pai. Então, nós sabemos que, sim, podemos orar, podemos clamar, podemos pedir a Deus e sermos atendidos em nossas orações. E o salmista diz, ó tu, que ouves as orações, a ti virão todos os homens. Eu passei por essa situação, eu já contei meu testemunho, mas só lembrando a vocês que eu cheguei nesse ponto que Deus muitas vezes nos coloca num beco sem saída, como o povo ficou diante do Mar Vermelho, e que a gente não tem para onde ir.
Da mesma maneira que Ezequias tinha apenas uma parede diante dele, e que ele, deitado, doente, esperando a morte, como já tinha sido decretada, ele se vira para a parede e ora ao Senhor, num beco sem saída. E isso aconteceu comigo também, que eu fiquei diante de uma parede, num canto de parede, e orei ao Senhor. E o Senhor ouviu a minha oração. E a minha constatação nessa época, que eu não cria nesse Deus, Deus era uma energia cósmica, Deus não era um ser pessoal, e muito menos um pai para mim. Eu não tinha essa intimidade, esse relacionamento com Deus. Então, eu constatei, Deus existe, Deus ouve as orações, e Deus responde às orações. E aí, muito mais, Deus pode, quando eu não posso. Só que o desejo de Deus não é como muitas vezes agora, nessa pandemia, que as pessoas às vezes ficam num estado crítico e que o médico chama a família e diz, olha, tudo que nós podíamos fazer já fizemos. Não temos mais como fazer nada. Não temos mais nenhum recurso. Agora só Deus. Nosso Deus não é esse Deus apenas para essa ocasião final, para essa ocasião de extrema necessidade. Nosso Deus é o nosso Deus que atende às nossas necessidades diárias. Nosso Deus é um Deus que tem capacidade de resolver as mínimas coisas. Porque esse Deus é um Deus das pequenas coisas e das grandes coisas. Esse Deus que habita nas estrelas, esse Deus que mantém toda a harmonia cósmica, todo o universo funcionando de forma estruturada, mas é um Deus que habita também no coração de cada pessoa que está contrita, de cada pessoa que está atribulada, angustiada e que clama a Ele. E Ele diz, clama a mim e responder-te-ei. E eu vou te anunciar muito mais do que você está pedindo. Eu vou te anunciar coisas grandes e tremendas que tu não sabes. Então, nós podemos e devemos, e finalizando, eu quero dizer para vocês que essas orações que nós fazemos a Deus não é apenas quando nós precisamos, atendendo às necessidades. Nós devemos orar, e a palavra nos diz isso, orar para não cair em tentação. Jesus exorta, oreis para que não caiais em tentação. E diz também a palavra, e Paulo nos explica isso de uma forma muito brilhante, que diz que nós devemos nos revestir da armadura de Deus. Colocar sobre nós a armadura de Deus, para que nós possamos combater o bom combate, esse combate contra as hostes espirituais da maldade. E como nós devemos colocar essa armadura de Deus? Aí ele diz logo em seguida, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo. Então, essa armadura é colocada quando nós oramos. Deus se faz presente, Deus se aproxima de nós. Lembram que quando houve a dedicação do templo, que houve aquele povo todo clamando a Deus, orando, e estavam todos prostrados diante do Senhor, Deus ouve e manifesta a sua presença, a sua Shekinah, e a glória, o kavod de Deus enche o templo. A orla do manto do Senhor, ela vai, invade o templo, abala as estruturas do templo e se manifesta como nuvens espessas, nuvens densas, que é traduzido, eu falei isso na lição passada, como densas trevas. Não foi uma tradução muito feliz, mas dessas nuvens. E o povo nem conseguia ficar ali vendo nada, porque a presença do Senhor era palpável, era visível. E é assim que Deus quer. Deus quer se tornar uma presença visível, palpável, juntinho de nós. A presença de Deus, ela é manifesta quando nós buscamos a Ele, nos chegamos a Ele. E Ele se chega a nós. Me busque e vocês vão me achar, quando me buscarem de todo o seu coração. Então, finalizando a história, nesse período que nós estamos passando, crítico aqui, nós temos agora um socorro bem presente na hora de angústia. Nós temos a certeza que esse nosso Deus, ele é nosso Pai, porque nós vemos isso escrito em Romanos,
porque nós podemos ter essa ousadia, porque o Espírito Santo de Deus é colocado dentro de nós, e porque o Espírito do seu Filho, ao recebermos Jesus dentro de nós, nós agora temos essa capacidade do seu Espírito, do Espírito do seu Filho, clamar a Deus e chamar ele de papai, de Abba, e nós seremos atendidos em nossas orações. Que Deus nos abençoe, que Deus possa colocar em nós esse desejo, essa ansiedade de buscar a sua presença, como o salmista Davi falou, assim como a corça anseia pela corrente de água, assim também anseia, Senhor, minha alma pela tua presença. Quando é que eu vou te encontrar? Quando eu te buscar de todo o meu coração. Que Deus abençoe. Amém.